quem vai pagar mais a conta e quem vai pagar menos a conta. O princípio da capacidade de pagamento. Outra maneira de avaliar a equidade de um sistema tributário é chamada princípio da capacidade de pagamento, segundo o qual os impostos devem ser cobrados das pessoas de acordo com a capacidade que elas têm de suportar o encargo. Então não tem sentido cobrar um imposto pesado de uma pessoa que não tem condição de pagar. Então, esse princípio é algumas vezes justificado pelo argumento de que todos os cidadãos devem fazer o mesmo sacrifício para sustentar o governo. Entretanto, a magnitude do sacrifício de uma pessoa depende não só do montante de impostos que paga, mas também da renda e de outras circunstâncias. Um imposto de $1.000 pago por uma pessoa pobre pode exigir um sacrifício maior do que um imposto de 10.000 pago por alguém que seja rico. O princípio da capacidade de pagamento leva a dois conceitos de equidade: a equidade vertical e a equidade horizontal. Segundo a equidade vertical, os contribuintes com maior capacidade de pagamento devem contribuir com uma quantia maior. Então veja, segundo a equidade vertical, os contribuintes com maior capacidade de pagamento devem contribuir com uma maior quantidade. Ok? Nada mais justo até aí. Segundo a equidade horizontal, os contribuintes com capacidade de pagamento semelhantes devem contribuir com a mesma quantia. Então, quem pode pagar mais, paga mais. E quem pode pagar a mesma coisa, paga a mesma coisa. Porque também não pode dois cidadãos, dois contribuintes que ganham a mesma coisa, pagarem impostos diferentes. Então, equidade horizontal e uma equidade vertical que vai permitir, portanto, com que quem ganhe mais, pague mais, quem ganhe menos, pague menos, e quem ganha as mesmas coisas numa sociedade, seja no estado A, B, C ou D, ao ganharem a mesma coisa, também pagam as mesmas coisas, para você não criar uma distorção entre semelhantes. Esses conceitos de equidade são genericamente aceitos, mas aplicá-los para avaliar um sistema tributário raramente é sim. Ok? Então vamos aqui aprofundar um pouco mais. Então veja, equidade vertical. Se os impostos se baseiam na capacidade de pagamento, então os contribuintes ricos devem pagar mais do que os contribuintes pobres. Mas quanto a mais? Aí é a pergunta. Grande parte do debate sobre política tributária está relacionada a essa questão. Vamos considerar os 3 sistemas tributários da tabela 7. Em cada caso, os contribuintes de maior renda pagam mais. Entretanto, os sistemas divergem quanto à rapidez com que os impostos aumentam com a renda. O primeiro sistema é chamado imposto proporcional, porque todos os contribuintes pagam a mesma fração de sua renda. O segundo, então veja, imposto proporcional. Todos os contribuintes pagam a mesma fração de sua renda. O segundo sistema é o chamado imposto regressivo, porque os contribuintes com altas rendas pagam uma fração menor de sua renda, embora o montante seja maior. Então, quanto mais eu ganho, mais o meu imposto proporcional ele diminui. Então, eu pago uma fração menor, embora o meu montante, o meu volume absoluto seja maior. O terceiro sistema é o chamado imposto progressivo, porque os contribuintes com altas rendas pagam uma fração maior de suas rendas. Qual desses 3 sistemas tributários, portanto, é o mais justo? Não existe nenhuma resposta óbvia, e a teoria econômica não nos oferece nenhuma ajuda para tentar descobrir a resposta. A equidade, como a beleza, está nos olhos do observador. Então, vamos dar uma avançada aqui rapidinho. Então, veja. O que seriam esses 3 sistemas tributários agora
para entendermos com mais detalhes. Então, o imposto proporcional significa que uma pessoa que ganha 50 mil, outra que ganha 100 e outra que ganha 200, pagam o mesmo percentual. Cada uma vai pagar 25% sobre a sua renda. O imposto regressivo significa que o cara que ganha 50 mil paga 30%, o cara que ganha 100 mil paga 25%, e o cara que ganha 200 mil paga 20%, ainda que o montante absoluto seja maior. O imposto regressivo seria: eu ganho mais, pago percentualmente menos, porque, consequentemente, o meu montante será maior. E o imposto progressivo, que é o objeto de análise e de aplicação do sistema tributário em países considerados mais igualitários, com mobilidade social melhor, ou que possuem serviços públicos melhores, como os países da Escandinávia, ou os países da Europa, enfim, países como o Canadá, países como a Nova Zelândia, vão mostrar o quê? Que quanto mais eu ganho, mais impostos eu pago percentualmente e absolutamente. Então, neste caso, quem ganha 50 mil paga 20%, quem ganha 100 mil paga 25%, e quem ganha 200 mil paga 30%. Então, consequentemente, este terceiro sistema é o sistema em que, numa sociedade, no caso agora aplicando ao Brasil mais pobre, precisaria. Então, quem ganha menos paga menos, em termos percentuais, em termos absolutos, e quem ganha mais paga cada vez mais para contribuir, portanto, com o desenvolvimento estrutural de um país considerado pobre, como é o caso do brasileiro. Agora, o que é melhor do ponto de vista econômico é aquilo que é viabilizado, porque a economia depende de decisões políticas. Então, ainda que eu tenha sinalizado aqui, circulado, que o imposto progressivo é aquele que tem sido aplicado em países com melhor índice de desenvolvimento humano, com melhor PIB per capita, aqueles países com um nível de serviço público, de estado do bem-estar social, welfare state melhor, são aqueles que aplicam a lógica do imposto progressivo, e quem é rico, quem é elite, tem que compreender que precisa contribuir com uma participação maior. Agora, na prática, a utilização desse tipo de sistema não é simples. Então, claramente, não é simples e logo gera uma dificuldade. Porque o imposto proporcional, ainda que pareça ser mais justo, todo mundo vai pagar o mesmo percentual, ainda que também o valor absoluto seja diferente, porque o percentual vai ser aplicado sobre rendas diferentes, mas isso aqui não considera, está considerando todo mundo dando a mesma contribuição ao sistema tributário. O imposto regressivo, hoje, ainda que no caso brasileiro me parece muito que usamos uma lógica extremamente regressiva, enfim, por uma série de mecanismos. Então, veja, quem ganha 200 mil reais no Brasil por mês jamais vai pagar a alíquota de imposto de renda maior, porque vai utilizar outros mecanismos para burlar essa lógica. Vide, por exemplo, o que fazem jogadores de futebol, que ganham salários básicos na carteira e ganham direitos de imagem em contratos com pessoas jurídicas multimilionárias. Então, onde 98% do salário do cara está aqui pagando 5% e uma mixaria está aqui pagando 20%. Então, veja a dificuldade que é essa questão em relação à tributação. Então, o imposto regressivo, consequentemente, é aquele que produz distorções e desigualdades maiores, ainda que também isso seja um tema de inúmeras discussões. Agora veja, antes da gente ver esse estudo de caso, vamos aqui falar sobre a equidade horizontal. Então, no caso da equidade horizontal, nós temos o seguinte: se os impostos são baseados na capacidade de pagamento,
Então, os contribuintes semelhantes deveriam pagar montantes semelhantes de impostos, ou seja, para você não criar uma distorção entre pessoas que podem pagar as mesmas coisas porque ganham a mesma renda. Então não teria sentido, não teria sentido igual 10 mil contribuintes que ganham 5 mil, cada um pagar uma tarifa de impostos diferentes. Mas o que determina se dois contribuintes são semelhantes? Então, as famílias diferem entre si de diversas maneiras. Então, veja, do ponto de vista... Então, eu tenho dois contribuintes que ganham a mesma renda. O que seria lógico? Que os dois pagassem os mesmos tributos. Mas veja aí, será que esses contribuintes são semelhantes? Então veja, as famílias diferem entre si de diversas maneiras. Para avaliar se um código tributário é horizontalmente equitativo, é preciso determinar quais diferenças são relevantes para a capacidade de pagamento das famílias e quais não são. Suponha que as famílias de Smith e Jones tenham uma renda de $100 mil cada. Os Smiths não têm filhos, mas o senhor Smith tem uma doença que acarreta em despesas médicas de 40 mil. Os Jones gozam de boa saúde, mas têm 4 filhos, dos quais 2 estão na faculdade, o que gera despesas de instrução de 60 mil. Seria justo que essas duas famílias pagassem o mesmo montante em impostos porque têm a mesma renda? Essa é uma pergunta capciosa. Veja como é complexo a concepção de um sistema tributário em uma sociedade onde você tem peculiaridades que surgem e que brotam dia a dia. Então, seria mais justo conceder aos Smith uma isenção para ajudá-los a arcar com as altas despesas médicas? Ou seria mais justo conceder uma isenção aos Jones para ajudá-los com as despesas de instrução? Não há resposta fácil para essas perguntas. É muito complicado estabelecer os critérios que seriam mais equitativos, e por isso que a gente também tem que dar um desconto para os legisladores de todos os países, porque, consequentemente, você legisla do ponto de vista teórico, você idealiza um mundo, mas quando esse mundo tributário ele é aplicado na realidade, ele pode produzir efeitos que você não tinha previsto nos seus cálculos iniciais quando a lei, digamos essa lei, ou quando as normas foram estabelecidas. Na prática, a legislação tributária norte-americana para o imposto de renda está repleta de cláusulas especiais que alteram o imposto das famílias com base em circunstâncias específicas. Então, a equidade horizontal ela vai se dar com pessoas que têm as mesmas condições. Pessoas que têm condições diferentes, igual já tem filho, já muda. Tem uma doença terminal, já muda. E assim sucessivamente, para justamente você não cobrar a mesma medida de pessoas que têm participações diferentes. Okay? Vamos aqui voltar para o estudo de caso e ver, inclusive, a tabela número 8 ali. Então, estudo de caso. Como é distribuída a carga tributária? Grande parte do debate sobre a política tributária diz respeito a se os ricos pagam uma parcela justa de impostos. E por ser essa parte grande do debate, ou seja, quantos ricos devem participar do financiamento da sociedade, é onde estão os grandes problemas políticos, porque os mesmos ricos que são cobrados são aqueles que têm o poder sobre, por exemplo, os legisladores, são aqueles que financiam campanhas políticas, são aqueles que financiam os lobbies, então são aqueles que vão lutar mais por seus interesses do que aqueles que têm menos recursos. Então veja, não há nenhuma maneira objetiva de fazer esse julgamento. Contudo, ao avaliar a questão por si próprio, será útil você saber quanto as famílias de diferentes níveis de renda pagam sobre o sistema pagam sobre o atual sistema tributário. A tabela 8
apresenta alguns dados de como todos os impostos federais são distribuídos entre as classes de renda. Aqui, mais uma vez, o caso americano. Para a construção dessa tabela, as famílias foram ordenadas de acordo com sua renda e divididas em 5 grupos de tamanho igual chamados quintis. A tabela apresenta ainda dados sobre o 1% dos norte-americanos mais ricos. A segunda coluna da tabela mostra a renda média de cada grupo. As famílias do quinto, veja, a segunda coluna da tabela mostra a renda média de cada grupo. As famílias do quinto mais pobre têm renda média de $17.200 e as do quinto mais rico, $248.400. O 1% dos norte-americanos mais ricos tem renda média de pouco mais de $1.700.000. 1,7 milhão de dólares. A coluna seguinte mostra os impostos totais como porcentagem da renda. Como podemos ver, o sistema tributário federal dos Estados Unidos é progressivo. As famílias do quinto mais pobre pagam 4,3% de sua renda em impostos, e as famílias do quinto mais rico, 25,8%. O 1% dos norte-americanos mais ricos paga 31,2% de sua renda em impostos. A quarta e a quinta colunas comparam a distribuição de renda e a distribuição dos impostos. O quintil mais pobre paga 3,9% da renda total e paga 0,8% dos impostos totais. O quintil mais rico ganha 57,7% da renda total e paga 69,3% dos impostos. Então veja, os pobres ganham uma parcela pequena da renda americana, 3,9%, e também pagam uma parcelinha bem pequena de impostos. E aqueles que ganham muito também pagam muito. Então, o quintil mais rico ganha 57,7% da renda total norte-americana e paga 69,3% dos impostos, o que mostra que é um sistema progressivo e justo. Talvez por isso o Estado americano ele funcione desse ponto de vista, porque os ricos, que têm boa parcela da riqueza do país, são aqueles que também arcam com o maior custo dos impostos do Estado. O 1% dos norte-americanos mais ricos, que tem, lembre-se, 20 avos do tamanho de cada quintil, ganha 18% da renda e paga 28% dos impostos. Então, consequentemente, sobre essa ótica, os mais ricos, né, ganham 18%, mas contribuem com 28%. Então, veja como me parece, neste cálculo, um sistema tributário justo. Quem ganha menos paga bem menos. Quem ganha na média paga mais. E quem ganha muito também paga mais. Ou seja, 18, 18, 8, 16 vai 1. Estamos dizendo aí que os norte-americanos mais ricos pagam quase que o dobro da sua proporção de renda. Essa tabela é um bom ponto de partida para entender o encargo do governo, mas a imagem que oferece não está completa. Embora inclua todos os impostos que fluem das famílias para o governo federal, ela falha ao incluir os pagamentos de transferências, como Seguridade Social e assistência às famílias necessitadas, que fluem do governo federal de volta para as famílias. Os estudos que consideram tanto os impostos quanto as transferências mostram até progressividade maior. O grupo das famílias mais ricas continua a pagar aproximadamente 1/4 de sua renda ao governo, até mesmo depois de as transferências terem sido subtraídas. Em comparação, as famílias pobres tipicamente recebem mais em transferências que pagam em impostos. A alíquota média do quintil mais pobre, em vez de ser 4,3% constante da tabela, é de aproximadamente 30% negativos. Em outras palavras, sua renda é aproximadamente 30% maior, que seria sem os impostos e as transferências do governo. A lição é clara. Para entender plenamente a progressividade das políticas governamentais, é preciso levar em conta tanto o que as pessoas pagam, quanto o que as pessoas recebem. E aqui está a tabela
acho que uma tabela esclarecedora, né? Então, a renda média, né? Então, temos aqui 6 grupos, né? Então, menor renda, segundo, médio, quarto, maior e 1% mais rico. Então, quanto esse pessoal ganha. Impostos como percentual da sua renda. Então, veja. Percentual da renda total do país e o percentual de impostos. Então, veja que quem mais contribui com os impostos seria aqui uma espécie de, enfim, ricos, que não seriam aqui uma classe média americana, mas veja lá, quem ganha até $248.400 por ano paga 25% da sua renda em imposto, corresponde a 57,7% da renda total. Então podemos dizer que boa parte da riqueza americana está distribuída aqui, da renda total, e o percentual de todos os impostos é quase 70% dos impostos pagos para o governo federal advém dessa camada da sociedade aqui que paga quase 70% dos impostos nos Estados Unidos. Incidência tributária.